Estamos chegando mais uma vez com Falando Sério. E hoje, de novo, com muita satisfação, vamos falar de arte aqui no Falando Sério. Estamos recebendo José Carlos de Oliveira, que vem especialmente de Itabirito para conversar conosco essa noite e para falar do 5º Salão de Arte de Itabirito Regional, que nesta edição, este ano, inclui 7 Lagoas. Zé Carlos, satisfação revê-lo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que me sinto honrado e obrigado pelo convite, é um prazer. Quero agradecer a oportunidade, quero mandar um alô para os 7 lagoanos, que eu considero também como conterrâneos, né? Por considerar 7 Lagoas como a minha segunda terra natal. É um prazer estar aqui e falar do 5º Salão de Arte de Itabirito Regional, que esse ano contempla 7 Lagoas também. Pois é, Zé Carlos, já que você citou, vamos lá, um baiano que escolheu 7 Lagoas para morar e hoje está em Itabirito. O bom de ser ou baiano, ou mineiro, ou sergipano, ou cearense é que a gente é brasileiro, né? Então, o país é continental, onde a gente chega, a gente se sente em casa, mesmo porque a cultura e a língua nos favorecem. E ter nascido na Bahia, ter passado a parte da minha infância na Bahia, e ter vindo morar em 7 Lagoas em 70, né, e fiquei aqui até 74, então eu tive parte da minha infância e da adolescência. E mais tarde eu voltei a morar em 7 Lagoas, já em 80, quando comecei a minha vida profissional, a trabalhar, a ter mais uma independência financeira e estudar no Colégio Cristo Rei. Saudoso Colégio Cristo Rei. E hoje já morei em Belo Horizonte, depois estou morando em Itabirito já há 22 anos, mas sempre estou a 7 Lagoas porque aqui eu estou ligado também de uma certa forma afetiva, profissional, tenho os parentes aqui, os amigos, então a gente não deixa, não separa. E aí você, estando em Itabirito, conheceu o Salão de Arte? Itabirito, a minha ida para Itabirito é porque eu comecei meu curso técnico de Química no Cristo Rei. Né? Lá eu saí como auxiliar, porque ia até o 3º ano, né? 1º, 2º e 3º. Fiz o 4º ano em Belo Horizonte, aí formei como técnico químico. Aí sim. Aí eu fui direcionado para Itabirito trabalhar na mineradora lá como técnico químico de laboratório. Mas a arte, né, que já foi desenvolvida nos festivais de arte do FACREI, né, o Festival de Arte do Colégio Cristo Rei, aquilo mantém na essência, na cultura da gente. Mesmo trabalhando com uma função técnica, eu tinha algumas atividades culturais em Itabirito como voluntário. E com o passar do tempo, virei um gestor cultural, tenho como profissão, me envolvi cada vez mais e deixei o lado técnico, né, como técnico, fiz licenciatura em Educação Artística na Escola Guinhar. E quando surgiu o Salão de Arte de Itabirito Regional, foi Itabirito, né, que a primeira e a segunda edição foram locais por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itabirito e criado por Telmo Lins e Júlia Batista. Aí parou o salão, ficou 2 anos desativados, eu retomei o projeto via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então a 3ª edição ainda foi, terceira edição, Salão de Arte de Itabirito. E vendo que os horizontes e a abrangência poderia ser maior, a partir da 4ª edição, o projeto tornou-se 4º Salão de Arte de Itabirito Regional. Porque eu tenho que levar a oportunidade para outras cidades, outros municípios e para mais pessoas, para mais artistas. Seu Carlos, você falou uma coisa aí importante, pelo menos do meu ponto de vista. Você citou Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itabirito. É uma lei que realmente funciona, ela está em vigor, as pessoas conseguem aprovar projetos? Essa aí eu posso te falar assim, como especialista, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo. E como chefe da divisão de ação cultural, a minha função principal era gerir a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Itabirito é muito diferenciada, né, na região, por ser uma cidade que, em algumas administrações, se investia muito em cultura. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura de lá foi criada em 1992. Foi primeiro do que a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, foi criada em 93. E aí ela teve um período produtivo de 92 a 95.
Aí muda a administração e nem sempre a cultura é o foco de alguns administradores, né? Aí ela ficou engavetada e voltou em 2005. E aí de 2005 até hoje a gente mudou a administração, nós já não estamos mais na secretaria, mas ela se mantém. Por que ela se mantém? Porque é uma lei que deu certo, mesmo porque tem que ter um gerenciamento muito profissionalizado e técnico, e a comunidade, a população em si, os artistas, as entidades culturais, sociais, se apropriaram da lei. É o que a gente pregava. Gente, apropria da lei, porque uma coisa que a população se apropria, dificilmente uma nova administração vai ter coragem de engavetá-la de novo. E assim se deu. Mudou a administração, mas todo ano eles lançam o edital abrindo para as inscrições para os projetos culturais. Um dos motivos pelos quais eu pergunto isso é porque Sete Lagoas deve ter o triplo da população de Itabirito. Sim, Itabirito tem em torno de 40 a 42 mil habitantes. Vezes a população de Itabirito. Sete Lagoas tem uma lei, aprovou uma lei de incentivo à cultura, isso faz muito tempo. Eu me considero uma pessoa muito ligada à cultura em Sete Lagoas, acho cultura de modo geral, pelo meu trabalho como comunicador, mas eu nunca vi um projeto aprovado aqui em Sete Lagoas. E aí fica aquela dúvida, por que no município de 40 mil habitantes a coisa funciona, no município com o poder econômico de Sete Lagoas com 210 mil habitantes a coisa não funciona? Onde está a falha? De certa forma você já começou a responder. Sim. A falha é no gestor público que não tem interesse em divulgar e fomentar? Ou é a população que simplesmente se acomoda, esse negócio não tem jeito mesmo? Não. O que você pensa sobre isso? Hoje, os municípios, para fazerem parte do Plano Nacional de Cultura, que é um programa do Ministério, eles têm que ter algumas ferramentas, né, culturais. Tem uma lei municipal, tem os teatros, os espaços públicos voltados para a cultura, tem uma secretaria estruturada, tem um conselho municipal de cultura. Atuante. Atuante. Uma coisa é ter, outra coisa é ter atuante. E aí as coisas funcionam. E boa vontade política do gabinete, que tem que partir do gabinete, né, porque um secretário com boa vontade, se não tiver bem amparado pelo gabinete, não vai ter que ter orçamento. Né? E as leis de incentivo, elas são fantásticas, até para a gestão pública, porque as prefeituras elas são assediadas pela população pedindo auxílio para uma entidade, pedindo um uniforme de um congado, pedindo um instrumento musical para uma banda, né? E aí então, por que não pega isso e formaliza isso numa lei de incentivo à cultura, que você vai capacitar o gestor da entidade, o artista, ele vai aprender a elaborar um projeto, ele vai aprender a gerir o recurso, ele vai aprender a prestar conta do recurso que a prefeitura repassou via um convênio. Então, isso dá a ele uma profissionalização, que era o nosso foco lá, que eles comecem também a utilizar os editais das leis estadual, federal. Já sabe fazer. Já não fica tão dependente do município, só do município. E outra consequência disso, não sei se eu estou enganado, Zé Carlos, você vê, por exemplo, ICMS cultural, Sete Lagoas é quase zero. Pois é, o ICMS cultural assim, quanto mais o município investe em cultura, mais ele tem retorno da lei Robin Hood, que é desse do incentivo. Que é uma lei estadual. É, lei estadual. Aliás, Minas Gerais foi pioneiro nisso no Brasil. Aí tem as pontuações, eu não sei se ainda é. Sete Lagoas está lá embaixo. Pois é, acho que um ponto valia na minha época, acho que eu trabalhava na prefeitura, era 20 mil reais. Imagina um ponto, 20 mil. Se você tem aí retorno de 300, 400 mil, dependendo da sua pontuação, para você reinvestir na cultura, né? E as pessoas têm que entender que o mercado cultural ele fomenta um setor econômico. Ele gera emprego, trabalho, renda, movimenta as gráficas, movimenta os artistas, o turismo cultural. Ele preserva o patrimônio histórico e material do município, o patrimônio imaterial que é a cultura, né?
Então, nesse caso, seria então os gestores de Sete Lagoas, as pessoas que realmente têm interesse, procurar conhecer a lei de Sete Lagoas, fazer funcionar? Fazer funcionar. Aqui tem a Lei Municipal de Incentivo à Cultura? Tem. Ela é o quê? Ela é uma lei de renúncia fiscal, do ISS, do IPTU, ou ela é uma lei do fundo, que o município destina um recurso para um fundo para incentivar os projetos aprovados? Tem que ver essa questão. Tem que conhecer, a primeira coisa é conhecer, né? E os nossos vereadores? Eles estão lá para fiscalizar. Época de campanha. Tá aí uma boa dica, aquele vereador que quiser levantar essa lebre na Câmara. Cadê a Lei Municipal de Incentivo à Cultura do município? Vamos colocar isso para funcionar, porque ela é uma ferramenta fantástica para dar uma independência no setor cultural do município, e era fantástico. Olha para você ver, vou dar um exemplo do Itabirito, porque eu conheço bem. Era R$200 mil que a gente tinha para o fundo, que era o FEPAC, o Fundo de Atividades Culturais, né, especiais, patrocinar a cultura. A gente tinha uma média, nos últimos anos da gestão, a gente tinha uma média de 52 projetos inscritos, a gente conseguia aprovar em torno de 30 desses 52 inscritos, 30 projetos, que variava de R$2.000 até R$10, R$15.000. Mas o ano inteiro você tinha atividades culturais acontecendo, pipocando, era um CD, era um EP, era um livro, era uma peça de teatro, era uma banda musical apresentando. Então, o tempo todo, via a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. R$200 mil. 200 mil. Aí você cria um multiplicador. Não, e sem falar nessa questão que a pessoa aprendia a elaborar um projeto e depois eles não ficavam elaborando projetos só para a lei municipal, elaborava para a lei estadual, elaborava para a lei Rouanet, a federal. Então fica aí, né, o convite. Gestores culturais de Sete Lagoas, procurem conhecer a nossa lei de incentivo à cultura. Nós estamos terminando o primeiro bloco. No próximo, aí sim, vamos falar especificamente da participação de Sete Lagoas no 5º Salão de Arte de Itabirito Regional. Até a próxima.